Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 3 de abril de 2017. E vamos ao destaque do dia. Começam a valer novas regras para pagamento do cartão de crédito. Agora quem pagar só o mínimo da fatura fica no crédito rotativo por no máximo 30 dias. O Arbi Kalil. A medida tem o objetivo de reduzir os juros do cartão de crédito. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. O Brasil continua batendo recorde em exportações no mês de março. E a ação rápida do governo assegurou o aumento nas vendas da carne para outros países. Beatriz Amiden. Apesar da operação carne fraca da Polícia Federal, a venda das carnes brasileiras para o exterior subiu 4,4% se comparado ao mesmo período do ano passado. E hoje vamos falar de terapias alternativas oferecidas pelo SUS. A gente foi saber como a música se transforma em remédio para crianças que lutam contra o câncer. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Começam a valer hoje novas regras para a cobrança de juros no cartão de crédito. A partir de agora, o banco deve oferecer, depois de 30 dias, alternativas de pagamento com juros menores para o cliente que não pagar o valor total da fatura. A partir desta segunda-feira, quem não conseguir pagar o valor total da fatura do cartão de crédito terá apenas 30 dias nesta opção. No mês seguinte, se novamente não saldar o valor integral da dívida, o banco deverá oferecer uma alternativa ao cliente com juros menores. Essas regras foram divulgadas pelo Banco Central em janeiro e foram criadas para diminuir o número de clientes que acumulavam dívidas do chamado crédito rotativo do cartão de crédito e para reduzir os juros que só em 2016 fecharam com taxas de mais de 480%. Para o professor de Administração e Finanças, Lucas Esmeraldo, a decisão do governo é boa para o consumidor, mas ele ressalta também alguns cuidados a serem levados em consideração. Essa regra, ela vale como benefício para o consumidor, mas é muito importante ter um planejamento financeiro. Sem um planejamento financeiro, a gente vai acabar voltando para uma bola de neve. A instituição bancária, ela não vai deixar de cobrar juros, então a negociação é essencial nesse momento. O professor Lucas Esmeraldo explica também que a nova regra deve ainda estimular a economia, já que vai permitir que clientes hoje endividados voltem a consumir. Quando eu estimulo o consumidor, eu dou oportunidade para que ele quite suas dívidas, eu dou oportunidade para que ele volte a comprar. Então o grande varejista passa a arrecadar e eu tenho uma economia que melhora. Eu tenho ali dinheiro que é injetado de novo no mercado para que a gente volte a gerar emprego, para que a gente diminua o índice de inadimplência. Isso é benéfico para o consumidor, sim. A variação das taxas de juros e as regras para o financiamento variam de acordo com cada instituição bancária. Portanto, o melhor para quem está precisando negociar o crédito rotativo é procurar o banco e conversar com o gerente. Reportagem, o Arbi Kalil. E se essa medida tem o objetivo de reduzir os juros dos cartões, outra decisão do governo também determinou a queda dos juros do crédito consignado para aposentados, pensionistas e servidores públicos da União. O consignado é um empréstimo com juros mais baixos e o pagamento descontado direto na folha de pagamento. É por isso que a expectativa agora é que muita gente consiga pagar dívidas mais caras. A repórter Mara Kenupi foi saber como você pode se beneficiar. Para servidores públicos, o teto para a taxa de juros nas operações de crédito consignado caiu de 2,5% para 2,2% ao mês. Já para aposentados e pensionistas, o teto dos juros teve redução de 2,34% para 2,14% por mês. Quando soube da notícia, o aposentado Antônio Ferreira Filho, de 68 anos, que tem muitas dívidas, comemorou. Baixar juro é uma coisa ótima.
É um dinheiro que vai entrar no meu bolso. Para substituir uma dívida pelo crédito consignado, é preciso ter, no mínimo, entre 20% e 30% do contrato já pago. E o primeiro passo é se informar sobre o saldo devedor. Raquel de Souza é gerente de uma financeira em Brasília. Ela explica como fica a substituição do empréstimo de quem financiou a juros mais altos. Pega o saldo devedor no banco de origem, procura um outro banco ou uma financeira. Essa financeira vai fazer a pesquisa de mercado para ele, para ver qual o banco que tem a taxa mais baixa que cubra o saldo devedor dele. O subsecretário do Regime Geral de Previdência Social do Ministério da Fazenda, Benedito Brunca, explicou que as pessoas precisam pesquisar para encontrar a melhor taxa no mercado. Tem que pesquisar muito. Entre as mais de 50 instituições financeiras que oferecem esse serviço, qual a que oferece a melhor taxa de juros e, portanto, que ele consiga fazer um bom negócio. Com a medida, o governo estima que o pagamento de juros por parte de servidores aposentados e pensionistas seja reduzido em até 3 bilhões e 700 milhões de reais. Reportagem Maraquenu. O rei Carlos e a rainha Silvia da Suécia estão em visita oficial ao Brasil. Aqui eles participam de encontros para discutir a economia e direitos das crianças. O primeiro compromisso é em São Paulo. Junto com o presidente Michel Temer, eles participam de uma reunião com empresários brasileiros e suecos. Pois é, e quem acompanha este evento é o repórter José Luiz Filho, que tem mais informações ao vivo. Boa noite, José Luiz. Que assuntos estão sendo discutidos aí? Olá, boa noite, Gláucia, boa noite, Ayrton, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. O encontro aqui no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, reúne 62 empresários e executivos brasileiros e suecos. Eles debatem temas das áreas da indústria, tecnologia, finanças e governo. O presidente Michel Temer encerra o encontro de hoje dentro de instantes. Brasil e Suécia mantêm relações diplomáticas há quase 200 anos e também são parceiros comerciais. No ano passado, o Brasil vendeu para a Suécia o equivalente a 514 milhões de dólares. Os principais produtos foram minério de cobre, café in natura e carne. Já o país escandinavo vendeu para o Brasil principalmente peças para carros e tratores, além de medicamentos, no valor de 972 milhões de dólares. Agora há pouco eu falei com o embaixador da Suécia aqui no Brasil, Perenne Helmborn. Ele me falou que os empresários suecos estão dispostos a investir mais no Brasil. Vamos ouvir. O Brasil é nosso parceiro mais importante da América Latina. Temos mais de 200 empresas suecas aqui. Algumas empresas têm mais de 100 anos aqui. Então, é claro que essa mudança que vemos agora, essa nova energia dentro da economia, dá muito incentivo para investir mais. E vai ter muitos efeitos, outros setores, mineração, florestal, novos materiais, automação. E isso é que estou escutando agora, que os empresários estão propondo novas ideias, novos projetos em conjunto. Hoje é o primeiro dia dos 5 dias da viagem oficial do rei Carlos XVI Gustavo e da rainha Silvia ao Brasil. Além de negócios, eles discutem com o presidente Michel Temer e a primeira-dama Marcela Temer direitos das crianças e a atração de investimentos para a geração de empregos aqui no Brasil. Ao vivo de São Paulo, José Luiz Filho. E se o Brasil busca ampliar parcerias com outros países, isso significa abrir novos mercados para vender nossos produtos. E é por isso que a balança comercial apresenta saldo positivo mês após mês. Ou seja, o Brasil vende mais produtos para o mercado externo do que compra. Nos 3 primeiros meses deste ano, as exportações registraram um crescimento de mais de 20%. Isso significou mais um recorde no período, com um saldo de 14 bilhões de dólares para o país. Os números divulgados hoje mostram ainda que o governo superou rapidamente os problemas com as exportações de carne, que também apresentaram resultado positivo. O saldo da balança comercial do mês de março apresentou um superávit de 7,1 bilhões de dólares, o que representa um aumento de 61,2% se comparado ao mesmo período do ano passado. As exportações cresceram no mês de março, alcançando a casa dos 20 bilhões de dólares, e apesar da operação Carne Fraca da Polícia Federal, a venda das carnes brasileiras para o exterior subiu 4,4%,
como explica Erlon Brandão, diretor do Departamento de Estatística e Apoio à Exportação do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Houve uma menor média diária de exportação na quarta semana que foi rapidamente retomada pelos exportadores. Então os embarques estão normais e os principais mercados estão abertos. A ação do governo foi decisiva, o governo agiu rapidamente com seus pares de outros governos para manter esses mercados abertos e mostrar a qualidade e a boa imagem do produto brasileiro. Os destaques das exportações foram a soja, o minério de ferro e o petróleo. A China continua sendo o país que mais compra do Brasil. As importações também cresceram, atingindo quase 13 bilhões de dólares. Para Erlon Brandão, a tendência é que esses resultados positivos permaneçam ao longo do ano. Esperamos que os preços desses produtos se mantenham e que o Brasil aumente também o volume exportado desses produtos que têm boa aceitação no mercado internacional. No acumulado dos últimos 12 meses, o saldo da balança comercial cresceu 59% em relação ao período anterior, atingindo quase 54 bilhões de dólares. Reportagem Beatriz Amiden. E o presidente Michel Temer lamentou neste fim de semana as perdas na Colômbia depois de enchentes e deslizamentos de terra que tiraram a vida de centenas de pessoas. Através das redes sociais, Temer disse que os brasileiros se solidarizam com todas as vítimas e que o Brasil está pronto para cooperar no que seja possível. Fortes chuvas que caíram na última sexta-feira causaram deslizamentos de terra na cidade de Mocoa, no sul da Colômbia. Mais de 200 pessoas estão desaparecidas. 19h11 em Brasília. 19 terapias alternativas podem agora ser encontradas no SUS. Daqui a pouquinho a gente detalha para você quais são esses tratamentos e os benefícios que eles podem trazer. A qualificação profissional pode fazer a diferença na hora de enfrentar o mercado de trabalho e conseguir um bom emprego. E é para ajudar os jovens que estão no ensino médio e aqueles que querem dar um salto na profissão que o governo federal oferece o Pronatec. Confira então as modalidades deste programa aqui no Pra Você, Cidadão. Pra Você, Cidadão. O Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, oferece cursos de graça em todo o país para diferentes públicos. Os cursos técnicos são divididos em 3 modalidades. O primeiro tipo é o integrado, que é para quem ainda vai começar o ensino médio, mas já quer iniciar fazendo o curso técnico ao mesmo tempo. O segundo é o concomitante, que é direcionado a quem já está cursando o ensino médio. E o terceiro é o subsequente, que é para pessoas que já concluíram o ensino médio. Já os cursos de qualificação profissional podem ser feitos, inclusive, por quem já está no mercado de trabalho. Uma novidade do programa é o Mediotec, que é uma iniciativa do Ministério da Educação para aumentar a oferta de vagas para jovens. Cerca de 82 mil vagas serão ofertadas só na fase inicial. Para tirar dúvidas ou ter mais informações, acesse o site www.mec.gov.br. Mirna Ledo para a Voz do Brasil. Falta menos de um mês para o fim do prazo da entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física. Até agora foram entregues quase 8 milhões de declarações. É para ajudar muita gente que tem dúvida na hora de preencher os dados e informações que a Receita Federal tem parcerias com universidades espalhadas em todo o país. São os núcleos de apoio fiscal que auxiliam o atendimento à população e, ao mesmo tempo, treinam estudantes de ciências contábeis para o exercício da profissão. A estudante Adriana dos Santos tem pressa. Ela sabe que o prazo para entregar a declaração do imposto de renda está correndo. Com pouco conhecimento de informática, ela tem dúvidas sobre o preenchimento dos formulários da Receita Federal, que ela conseguiu esclarecer na universidade onde estuda, no Rio de Janeiro. Gera muita dúvida na gente, aí as pessoas estando esclarecendo para a gente é importante. As dúvidas de Adriana e de outros contribuintes são solucionadas por professores e estagiários da universidade. Eles fazem
fazem parte dos chamados Núcleos de Apoio Fiscal. Os NAFs foram criados em 2011 e já se espalharam por diversas instituições de ensino no país. Os núcleos são fruto de parcerias da Receita Federal com universidades. Eles contribuem para o desenvolvimento técnico e prático de alunos de ciências contábeis, que recebem treinamento para oferecer de graça serviços contábeis e fiscais para cidadãos e empresas de menor poder aquisitivo. Cláudia Basílio, coordenadora do curso de Ciências Contábeis, explica que, enquanto aprendem, os estudantes ajudam a desafogar os portais da Receita Federal, oferecendo vários serviços. Os alunos atendem alteração de recadastro de CPF, eles atendem as pessoas que querem saber como abrir a sua própria empresa, sobre imposto de renda. Jorge Luiz Viana, analista tributário da Receita Federal, lembra que 80% dos serviços realizados pelo órgão são feitos de forma virtual, o que torna indispensável a ajuda oferecida pelos núcleos a pessoas que não têm familiaridade com computadores. Por exemplo, os idosos, eles têm muita dificuldade do acesso à internet, à informática. E ali nós vamos ter estudantes que, com muita paciência, vão dar orientações. Atualmente, a Receita Federal conta com a parceria de mais de 100 universidades brasileiras na área de ciências contábeis. Reportagem Natália Mello. Relaxar, fazer um alongamento, diminuir o estresse. E por que não arriscar alguns passos de dança? São terapias alternativas que podem ajudar em inúmeros tratamentos. 19 tipos de terapias alternativas podem ser encontradas no SUS. Entre eles, homeopatia, acupuntura, plantas medicinais, dança, meditação, musicoterapia, reiki e yoga. A repórter Beatriz Amiden foi conhecer como essas terapias são instrumentos importantes para a recuperação de muitos pacientes. Violão, bateria, pandeiro e flauta. Não, nós não estamos no estúdio musical. Essa é a sala de musicoterapia do Hospital da Criança de Brasília. Quase 1.000 pacientes com problemas neurológicos, psiquiátricos ou em tratamentos oncológicos e de reabilitação são atendidos aqui todos os anos. Aqui a música não é só uma diversão. Ela ajuda cada criança a se conhecer melhor e contribui com o sucesso do tratamento, como explica o musicoterapeuta Cláudio Fialho. Fortalece, parece que dá o empoderamento ao paciente até para lidar com a situação difícil que ele está passando. Rian Silva tem 8 anos e faz quimioterapia no Hospital da Criança para tratar uma leucemia, que descobriu em agosto do ano passado. De todos os remédios que ele precisa tomar, a música é o único que ele recebe sem fazer careta. Quando eu canto, toco um instrumento, eu esqueço de tudo. Me sinto bem feliz. Soube saber que em algum lugar a brisa ela curtiu. Pacientes como Rian agora podem contar com 19 terapias alternativas de graça no Sistema Único de Saúde, o SUS. O Ministério da Saúde publicou portaria incluindo mais 15 práticas no rol de procedimentos do SUS. São atividades como musicoterapia, reiki, yoga, homeopatia, acupuntura, plantas medicinais, dança, meditação e chantala. A ideia do governo é melhorar o tratamento das pessoas e até prevenir algumas doenças, como explica o ministro da Saúde, Ricardo Barros. As nossas equipes de atenção básica poderão promover lá na unidade de saúde atividades coletivas ou individuais das práticas integrativas, o que vai evitar que as pessoas precisem buscar o serviço de saúde. E assim ter amigos. E para quem pensa que o tratamento com a música ajuda só os pacientes, está muito enganado. Isso é o que garante o professor de música Cláudio Fialho. Isso me humanizou também. Eu não estou doando algo apenas. O crescimento é de ambos os lados. Para saber se no seu município essas terapias estão disponíveis, basta procurar um posto de saúde. Reportagem Beatriz Amiden. Não é sobre... Uma campanha de rádio e TV está no ar para estimular o valor à vida. A campanha destaca o valor de cada ser humano e a necessidade de proteção que cada um merece. E faz parte das ações do Plano Nacional de Segurança, lançado há 2 meses pelo Ministério da Justiça. Uma mãe, uma batalhadora, um pai, um amigo, um filho,
um irmão. Toda vida é importante. Por isso, o governo federal está se unindo com estados, municípios, sistema judiciário e sociedade civil para implantar o Plano Nacional de Segurança Pública. Para sensibilizar a população sobre o valor da vida de cada brasileiro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou uma campanha publicitária de rádio e TV, como explica o ministro da Justiça, Osmar Serraglio. O que a campanha quer mostrar é que a violência pode tirar de nós pessoas que são muito importantes e que protegê-la merece uma mobilização nacional. As ações para a valorização da vida fazem parte do Plano Nacional de Segurança Pública. Ele reúne uma série de ações para diminuir a violência no país e trazer qualidade de vida para os cidadãos. As ações ocorrem de forma integrada entre o governo federal, os estados e a sociedade, como destaca o ministro da Justiça, Osmar Serraglio. Estamos trabalhando na capacitação de profissionais de segurança, até com a intervenção e com o auxílio de especialistas da Polícia Norte-Americana, entre muitas outras ações que estão em andamento nessa busca de eficácia desse grande Plano Nacional de Segurança Pública. Até o momento, 12 estados já assinaram um documento de participação no Plano Nacional e a expectativa é de que até o final deste ano, todos os 26 estados e o Distrito Federal já estejam participando. Para reduzir os homicídios, combater a violência contra a mulher, revisar o sistema penitenciário e evitar que armas e drogas entrem no país. Saiba mais em mj.gov.br. A vida merece mais. Governo Federal. Reportagem Natália Kozlik. 19h21 em Brasília. O sistema financeiro do país é forte e preparado para enfrentar os desafios da economia, seja aqui no Brasil ou no exterior. Esta é a conclusão do Banco Central, que divulgou hoje um documento que traz um panorama do setor. Com isso, as instituições financeiras podem auxiliar o país na retomada do crescimento econômico. Menos crédito para empresas e pessoas e a inadimplência, que é quando o atraso no pagamento supera 90 dias, estável no país. Estas são duas tendências observadas no relatório de estabilidade financeira, documento divulgado a cada 6 meses pelo Banco Central. A publicação desta segunda-feira se debruçou sobre o comportamento do sistema financeiro nacional no segundo semestre do ano passado em comparação com o primeiro. Segundo o relatório, algumas características garantem a força do sistema financeiro mesmo neste momento de recessão na economia. Os bancos, tanto públicos quanto privados, têm um patrimônio que supera as dívidas, no caso de calote. As instituições também possuem dinheiro para financiar a economia. E quando emprestam, os valores emprestados representam uma parte do volume em caixa, seguindo regras internacionais. É o que explica o diretor do Banco Central, Antero Meireles. O sistema está preparado, inclusive, para um processo de deterioração adicional, muito acima do que o horizonte previsível da economia. E os testes de estresse não mostram dificuldades do sistema para enfrentar situações ainda mais deterioradas. O relatório de estabilidade financeira do Banco Central também concluiu que o sistema financeiro do país é resistente a choques externos, como uma possível política mais conservadora e fechada em termos comerciais por parte dos Estados Unidos com a eleição de Donald Trump, e também a choques internos, como a crise financeira de estados brasileiros afetados pela queda na arrecadação. Reportagem Paulo La Sálvia. Os analistas do mercado financeiro reduziram a previsão para os juros neste ano. Agora, a aposta dos economistas é de que a taxa básica de juros, a Selic, encerre o ano em 8,75%. Há uma semana, essa mesma projeção era de 9%. As informações fazem parte de uma publicação do Banco Central que reúne projeções de analistas do mercado. Já a inflação, os especialistas estimam que encerre o ano em 4,10%, ou seja, dentro da meta perseguida pelo Banco Central, fixada em 4,5%. E o crescimento da economia em 2017 deve ser de 0,47%.
O Ciência Sem Fronteiras vai oferecer 5.000 bolsas de pós-graduação em 2017. Os editais vão ser para estudantes de mestrado, doutorado, pós-doutorado e jovens cientistas. Já na graduação, o programa ainda conta com cerca de 4.000 bolsas preenchidas pelas vagas que sobraram no último edital de 2014. A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, informou que os recursos financeiros para manter os estudantes no exterior estão garantidos e que estão discutindo novas estratégias de apoio à excelência nas universidades. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Brasil, ordem e progresso. Supremo Tribunal Federal decide que poder público só pode ser obrigado a pagar dívidas trabalhistas de empresas terceirizadas se for comprovada a falta de fiscalização. A empresa deve indenizar família de trabalhador que morreu ao cair de andaime em usina. Moradores podem usar área de lazer de condomínio mesmo se estiverem inadimplentes. Agora, em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a União, os estados e os municípios estão, via de regra, isentos da obrigação de arcar com a inadimplência das empresas terceirizadas que deixam de garantir os direitos trabalhistas. O caso tem repercussão geral. Assim, o que o STF decidiu vai servir de regra para toda a justiça brasileira. Ricardo Viula. Por 6 votos a 5, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu que o poder público só pode ser responsabilizado se, primeiro, a empresa terceirizada não tiver dinheiro suficiente para quitar os valores devidos e, segundo, caso fique comprovado que o Estado deixou de fiscalizar a prestadora de serviço. No caso, a União questionou no STF uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que havia condenado o poder público a pagar verbas rescisórias, como multa de 40% do FGTS e 13º proporcional a uma recepcionista terceirizada demitida sem justa causa. O julgamento do processo foi desempatado na tarde de hoje com a chegada do novo ministro Alexandre de Moraes. Para o ministro, não ficou demonstrado no caso concreto que a União agiu com negligência. No voto, o Moraes destacou ainda a decisão do STF de 2010, que declarou ser constitucional a regra da Lei das Licitações que impede o poder público de responder automaticamente pelas dívidas trabalhistas das empresas terceirizadas. No tocante às verbas trabalhistas devidas por terceiros, o artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8666 de 93 é mais do que claro ao exonerar o poder público da responsabilidade por pagamentos em caso de inadimplência. Mais de 50 mil processos nos tribunais espalhados pelo país aguardavam a decisão final do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa só tem direito de permanecer em plano de saúde coletivo se contribuiu diretamente enquanto trabalhava na empresa. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, Kátia Gomes. O Bradesco Saúde moveu recurso especial contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que garantiu a uma aposentada o direito de continuar como beneficiária por tempo indeterminado. Mas a relatora no STJ, a ministra Nancy Andrighi, explicou que a lei que regula os planos de saúde autoriza a manutenção de empregado no plano coletivo empresarial, desde que haja contribuição prevista na mesma legislação. E, segundo a ministra, a lei ainda define que os pagamentos pela coparticipação do trabalhador em consultas e procedimentos médicos não contam como contribuição. Assim, aceitou o recurso da operadora de saúde. Família de trabalhador que morreu ao cair de andaime em usina deve ser indenizada. O valor total é de R$450 mil. A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto.
O carpinteiro trabalhava no horário noturno em um canteiro de obras de uma usina no Paraná e caiu ao descer de um andaime de cerca de 9 metros. A relatora do caso na segunda turma do TST, ministra Maria Helena Malman, afirmou que o próprio empregado não tem culpa pelo acidente. Para a ministra, o fornecimento de equipamentos de proteção individual e o treinamento do trabalhador não são suficientes, pois a empresa deve também fiscalizar o cumprimento das normas de segurança. Moradores podem usar área de lazer de condomínio, mesmo se estiverem inadimplentes. A decisão é da Justiça do Distrito Federal, Carlos Ribeiro. O juiz do caso entendeu que a dívida com o condomínio não pode impedir o morador de usufruir das áreas de lazer como piscina, salão de festas e quadras. Assim, a decisão proíbe o condomínio e a administradora dele de impedirem o pleno acesso de moradores inadimplentes às áreas de lazer. Foi fixada a multa de R$1.000 por ato de descumprimento. Cantor Justin Bieber é citado em processo por crime contra o patrimônio. O mandado de citação foi expedido pela Justiça do Rio de Janeiro. Justin Bieber foi flagrado pichando o muro de um hotel na zona sul do Rio em 2013. A defesa do cantor tem prazo de 3 dias para se manifestar. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. A você, uma boa noite. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Eunício Oliveira encaminha para a CCJ sugestões da Procuradoria-Geral ao projeto do abuso de autoridade. José Medeiros atribui aos governos do PT fechamento de leitos pediátricos na rede pública. Senadores defendem reforma da Previdência e dizem que mudança vai adequar o sistema ao aumento da expectativa de vida. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. As sugestões do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para o projeto do abuso de autoridade foram encaminhadas hoje para a Comissão de Constituição e Justiça. Com a mudança, a votação prevista para esta quarta-feira foi adiada. O relator, senador Roberto Requião, poderá acatar ou não as recomendações do Ministério Público. Repórter Marcela Cunha. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, recebeu do presidente do Senado, Eunício Oliveira, o texto elaborado pelo Ministério Público Federal sobre o projeto que amplia as penas para casos de abuso de autoridade. O relator do projeto, o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, vai examinar as recomendações e decidir quais pontos poderão ser incorporados ao relatório. Lobão considerou oportuna a iniciativa do Procurador-Geral da República. A sugestão do Dr. Rodrigo Janot, justiciosas e oportunas, foram encaminhadas ao relator. Assim como o projeto. O assunto é o mesmo, uma palavra diferente. Então, o senador Requião vai se manifestar sobre ele. O relator tem a liberdade de decidir acatar ou não, e o que ele fizer será submetido ao plenário da comissão. Como as sugestões ao projeto podem ser acatadas pelo relator, o presidente da CCJ informou que a votação prevista para esta quarta-feira foi adiada. A proposta foi subscrita na integralidade pelos senadores Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, e Ana Amélia, do PP Gaúcho. Ela elogiou a decisão do presidente do Senado. O Eunício Oliveira, presidente do Senado, ele imaginou que isso podia ser apensado já ao processo que está em andamento aqui na relatoria do Roberto Requião, que poderia acrescentar o processo, porque na visão do próprio Eunício, ele é até melhor, mais duro ou mais amplo do que o projeto que está sendo discutido agora. Entre as principais diferenças entre o projeto original do senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e o de Janot, estão 2 novos crimes na tipificação penal. Entre eles, o de utilização do cargo ou função pública para obter vantagens, conhecido como carteirada, e o que veda o uso abusivo de meios de comunicação para antecipar a atribuição de culpa, antes de concluída a votação.
O senador Regufe, do Distrito Federal, considerou inaceitável a atitude do governo de autorizar aumento no preço dos medicamentos. Para ele, o Brasil faria melhor se eliminasse os impostos dos remédios. Regufe citou Inglaterra, Canadá e Colômbia como exemplos de países em que não há tributo sobre medicamentos e sugeriu como compensação o aumento dos impostos sobre produtos supérfluos. Se há problema de caixa, aumentemos em outras áreas, mas não com remédio. Não se pode cobrar impostos sobre algo que ninguém compra porque quer, e sim porque precisa para a sua saúde, e sim porque precisa para viver. O senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, citou reportagem publicada no jornal O Estado de São Paulo, que revela que de 2010 a 2016, o país perdeu 10.100 leitos pediátricos na saúde pública. A informação é da Sociedade Brasileira de Pediatria. A entidade, disse o senador, ainda aponta a falta de 3.200 leitos em UTIs neonatais. Para José Medeiros, os números mostram que o Brasil não era o paraíso que os governos do PT tentavam fazer com que os brasileiros acreditassem. É uma brincadeira com a nossa memória porque a gente sabe que não é isso. Era um governo que deu cheque sem fundo, gastou o que não podia e depois, quando a conta chegou, todo aquele pseudo-benefício que foram dados para as pessoas estão sendo retirados. Então nós temos crianças morrendo, nós temos uma saúde arrebentada nas 3 esferas de governo. O senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, defendeu o projeto apresentado por ele que condiciona a análise prévia de um colegiado, formado por servidores efetivos, à validade de autuação de fiscais que estabeleçam multa ou obrigações para empresas ou pessoas. A proposta visa dar transparência à atuação do Estado, com o objetivo de impedir abusos e decisões sem qualquer fundamento, que em muitas situações inviabilizam a vida das pessoas ou o funcionamento de empresas. Roberto Muniz lembrou que muitas autuações, por não terem qualquer base legal, acabam sendo anuladas pelo judiciário anos depois. Mas no período em que tem validade, essas multas podem impedir, por exemplo, a concessão de um crédito. Casos do dia a dia do cidadão, como a suspensão do direito de dirigir, suspensão de exigibilidade de multa administrativa, suspensão de exigibilidade de tributos, apreensão de veículos por ausência de pagamentos de impostos e multas, dentre outras, são dezenas, são centenas, são levadas ao judiciário diuturnamente por estarem escoradas em decisões desnutridas de legalidade em forma e também no conteúdo. Ou seja, estamos criando um país do faz de conta. Preocupado com os prejuízos que a Operação Carne Fraca gerou na economia de Rondônia, o senador Valdir Raupp, do PMDB, afirmou que um setor inteiro não pode ser responsabilizado por erros do que ele chamou de ínfima minoria. Valdir Raupp lembrou que, após a atuação do governo brasileiro, alguns países já voltaram a importar a carne brasileira, como China, Egito, Chile e Hong Kong, que é o principal destino da carne de Rondônia. Não é possível que milhares de frigoríficos que trabalham estritamente dentro das regras dos órgãos de fiscalização sanitária acabem prejudicados por uma meia dúzia de estabelecimentos cujas operações estão, até o momento, apenas sendo averiguadas pela Justiça. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, classificou como um retrocesso inaceitável o projeto de terceirização irrestrita sancionado pela Presidência da República. Para Humberto Costa, o presidente Temer desrespeitou o Senado ao mobilizar sua base aliada na Câmara para resgatar uma proposta apresentada há mais de 20 anos. O senador lembrou ainda que parte da própria bancada do PMDB no Senado, mesmo partido de Temer, pediu que a matéria não fosse sancionada. Ele aproveitou para criticar os principais pontos da proposta. Não podemos permitir que a terceirização irrestrita precarize as relações de trabalho. Não podemos institucionalizar a quarteirização e a pejotização, ou seja, os trabalhadores serem transformados em empresários praticamente individuais para vender a sua força de trabalho. Não podemos permitir a destruição dos concursos públicos, abrindo as portas da administração a esse absurdo.
Já o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, informou que o presidente Michel Temer se mostrou disposto a fazer alterações no projeto de reforma da Previdência, especialmente nos pontos referentes à aposentadoria rural e ao benefício da prestação continuada. A afirmação ocorreu em reunião com 14 senadores, disse Cidinho Santos, para quem o sistema previdenciário terá problemas se as regras atuais não forem mudadas. No ano passado, só de déficit, nós tivemos 180 bilhões nas costas da Previdência e eu fui um dos senadores que assinou aqui o pedido da CPI da Previdência, que foi apresentado aqui no Senado Federal justamente para isso, para esclarecer os números, porque uns falam que tem superávit, outros falam que tem déficit. O senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, considera necessária uma reforma abrangente da Previdência, mas não admite que sejam tirados direitos do trabalhador. Para ele, o envelhecimento da população obrigará o país a enfrentar o problema da Seguridade Social, pois a proporção entre trabalhadores em atividade e os inativos está abaixo da ideal. O senador cobrou um debate sereno e sem radicalismo sobre o déficit da Previdência, antes que o Brasil seja obrigado a cortar benefícios, como fizeram Portugal e Grécia. Ex-ministro da Previdência, Garibaldi Alves também está preocupado com o desemprego, que reduz a base de contribuição para o INSS e agrava a situação das contas públicas. Nós temos que atuar no sentido de fazer com que o trabalhador possa restaurar a sua situação empregatícia e, ao mesmo tempo, pagar a Previdência Social, sob pena desta situação ir se agravando. Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Antônio Carlos Soares. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Plenário pode regulamentar aplicativos de transporte individual. Parlamentares querem revisão da regra sobre petróleo e gás. Deputados comentam prejuízos causados por Operação Carne Fraca. Boa noite. Assis Melo, do PCdoB Gaúcho, diz estar preocupado com o impacto negativo da Operação Carne Fraca. Ele avalia que operações midiáticas e seletivas da Polícia Federal provocam o desmonte das cadeias produtivas nacionais, principalmente as que têm ampla capacidade no mercado externo, prejudicando a indústria e a geração de empregos no país. Para Vinícius Carvalho, do PRB paulista, a Polícia Federal presta um grande serviço ao Brasil na luta contra a corrupção. Mas ele questiona até que ponto informações inconclusivas podem ser divulgadas. O deputado entende que a forma como foi anunciada a Operação Carne Fraca gerou pânico e causou prejuízo ao país no momento em que começa a sair de uma grave crise econômica. Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, considera indiscutível o trabalho da Polícia Federal e avalia que se há corrupção entre empresários e fiscais, eles devem ser punidos, mas a punição não pode se estender a todo o setor produtivo e industrial. O deputado acrescenta que, por se tratar de inspeção sanitária, houve um erro de comunicação, criando caos no país e no mercado externo. Na avaliação de Misael Varela, do Democratas de Minas Gerais, a Operação Carne Fraca pode ter um efeito destrutivo para o agronegócio, mas ele entende que a culpa não é da Polícia Federal. De acordo com o deputado, os apadrinhamentos e indicações de cunho político nos setores de fiscalização têm grande parcela de dolo no esquema. Economia. Afonso Florencio, do PT baiano, informa ter participado de evento para distribuição de sobras financeiras de 2016, feita por duas cooperativas de produção agropecuária na cidade de Várzea Nova. Segundo ele, as duas cooperativas são economicamente dinâmicas na área de subprodutos do leite e das frutas, com cerca de 1.000 pontos de distribuição. Projeto de lei do PTB Fluminense proíbe o envio de boletos bancários e outros tipos de cobrança exclusivamente pela internet, sem autorização prévia do consumidor. O parlamentar argumenta que muitas pessoas, principalmente os idosos, ainda não têm acesso à rede ou têm dificuldade de imprimir seus boletos. Por isso, muitas vezes, são obrigados a pagar com multa as contas em atraso. Deputados de diferentes partidos vão pedir ao presidente Michel Temer que
que reveja as mudanças feitas recentemente na política de exploração do petróleo, especificamente na parte que define o percentual mínimo de bens e serviços nacionais envolvidos na produção de óleo e de gás natural. A decisão de conversar com Temer foi tomada durante a comissão geral realizada na Câmara. Em fevereiro, o governo reduziu os percentuais de equipamentos e serviços produzidos no país, exigidos em licitações do setor petrolífero. Os novos percentuais já valerão na 14ª rodada de licitações de blocos para exploração de petróleo e de gás natural, prevista para setembro, e na 3ª rodada de leilões de blocos do pré-sal, prevista para novembro. Saiba mais sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara. Na opinião de parlamentares, setores da indústria e sindicatos, as alterações vão gerar desemprego em estados que dependem da exploração do petróleo e onde a indústria naval, de apoio ao setor, tem papel importante. O deputado Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, que propôs a comissão geral, comenta possíveis impactos da medida. A retirada das atuais regras de conteúdo local produz violentos impactos na economia. Queda de 17 vezes na produção de bens e serviços, na arrecadação de tributos, 13 vezes na geração de PIB e 11 vezes na geração de emprego e salários. Não faltam ao Brasil exemplo de outros países que, como nós, possuem reservas de óleo em produção e também petroleiras estatais ou nacionais privadas, como a Noruega, os Estados Unidos, o Reino Unido e a Arábia Saudita, e que adotam a política de conteúdo local. O deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, é um dos que defendem que Temer tome a decisão política de reverter as mudanças. Presidente de uma frente já existente em defesa da indústria naval e do conteúdo nacional, a deputada Soraya Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, disse que a decisão do Executivo é extremamente prejudicial à indústria naval brasileira. Já o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAC, José Dias Cardoso, disse que o setor poderá perder a capacidade de gerar empregos. A indústria de máquinas e equipamentos, a cada 10 bilhões de reais que são vendidos no Brasil, gera para o PIB da nação 33,3 bilhões de reais e gera ainda 282 mil empregos. O nosso setor tem um potencial para gerar no Brasil, nos próximos anos, mais de 1,5 milhão de empregos diretos, indiretos e o efeito renda. Isso será perdido. Além de não criarmos esses empregos que já perdemos, ainda existe o potencial de perder mais 1 milhão de empregos. Na opinião de Cardoso, o Brasil deve seguir o exemplo da Noruega e do Reino Unido, países que, mesmo com redução na produção de óleo bruto, conseguiram desenvolver o setor investindo em uma indústria forte, que não produz apenas petróleo e gás, mas também máquinas, tubos, plataformas e outros componentes utilizados na cadeia produtiva de petróleo. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza. Transportes. 3 grupos estrangeiros ficaram com as concessões dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. Na avaliação de Zé Geraldo, do PT do Pará, os leilões representam um novo ciclo de gestão no país que, segundo ele, pretende entregar o Brasil aos interesses estrangeiros. Já Heráclito Fortes, do PSB do Piauí, elogia a iniciativa do governo federal de promover o leilão de privatização dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. Em relação aos serviços já prestados no Brasil, o deputado lamenta que a empresa de táxi aéreo Pique Iatuba tenha suspendido os voos com destino a São Raimundo Nonato, no interior do estado. Desenvolvimento Regional. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba anunciou que vai investir cerca de R$ 4.500.000 na perfuração e instalação de poços artesianos no semiárido nordestino. Gonzaga Patriota, do PSB, informa que só em Pernambuco, cerca de 1.200 pessoas serão beneficiadas com a iniciativa. O município de São Francisco de Paula foi atingido por uma forte ventania no mês de março, que provocou a destruição de 400 casas e deixou mais de 1.200 pessoas desabrigadas. Covatti Filho, do PP Gaúcho, elogia o trabalho feito pela Prefeitura e informa que está destinando emenda parlamentar para ajudar na reconstrução da cidade. O município baiano de Rui Barbosa sediou o segundo encontro com comunicadores e diretores de rádios comunitárias da região. Robson Almeida, do PT, destaca que foram discutidos temas relevantes para o funcionamento das rádios comunitárias, como financiamento, cobertura e legislação.
O governo do Acre retomou as etapas municipais e estadual dos Jogos Escolares para oferecer aos estudantes acreanos a chance de chegarem à etapa nacional. Léo de Brito, do PT, ressalta que o programa é importante porque as escolas se preparam para o evento e mobilizam a juventude acreana. Silas Câmara, do PRB do Amazonas, informa que o governo reorganizou o custo de construção de unidades básicas de saúde. Com a revisão dos valores, o deputado espera que as obras paradas sejam retomadas e tenham melhor qualidade para atender a população. Marco Tebaldi, do PSDB de Santa Catarina, registra que os prefeitos de Pissarras, Navegantes e Araquari estiveram em Brasília em busca de recursos e projetos de desenvolvimento para seus municípios. Trabalho. O tema que mais aparece nas 840 emendas apresentadas à reforma trabalhista é a prevalência dos acordos coletivos sobre o que está na legislação, a chamada prevalência do negociado sobre o legislado, considerada a espinha dorsal do projeto encaminhado ao Congresso pelo governo. As outras emendas, que também aparecem com mais frequência, tratam da jornada de trabalho e do trabalho temporário. Os 3 temas foram os que mais geraram polêmica nos mais de 10 debates realizados até agora pela Comissão Especial da Reforma Trabalhista. A reportagem da Rádio Câmara tem mais informações sobre o assunto. Acompanhe. Pelo projeto, o acordo coletivo vai prevalecer para 13 pontos específicos, entre eles plano de cargos e salários e o parcelamento de férias anuais em até 3 vezes. Para os defensores da proposta, os acordos são um mecanismo para flexibilizar regras em momentos de crise, como o atual, e gerar novos empregos. O deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, argumenta, entretanto, que os acordos devem partir de condições mínimas previstas em lei. Almeida apresentou 6 emendas sobre o assunto. Ele propõe tanto a supressão do negociado sobre o legislado na reforma, como a sua restrição. Em uma das emendas, Daniel Almeida propõe que o texto proíba acordos que contrariem normas de higiene, saúde e segurança no trabalho. O que está na legislação brasileira é o patamar mínimo para dar uma possibilidade do exercício laboral com decência. Ninguém está aqui suprimindo o direito da negociação, mas a negociação se dá a partir do patamar mínimo que oferece dignidade para quem trabalha. Não é o que estão propondo nesse projeto. Outro ponto em que deve prevalecer o acordado sobre o legislado, de acordo com a reforma trabalhista, é o cumprimento da jornada de trabalho, limitada a 220 horas mensais. O deputado Vitor Lippe, do PSDB paulista, apresentou 3 emendas sobre esse tema. Ele propõe, por exemplo, que o tempo gasto no deslocamento do trabalhador para o local do emprego e o retorno para casa não seja computado na jornada. Lippe também sugere que, por acordo, as horas extras sejam compensadas com redução da jornada em outros dias, em substituição ao pagamento como é hoje. Vitor Lippe também quer incluir na reforma trabalhista artigo que especifique situações que não podem ser consideradas horas extras, como nos casos em que o trabalhador fica a mais no trabalho para esperar que uma chuva forte passe, ou mesmo o tempo gasto para trocar de roupa ou uniforme. O deputado argumenta que essas medidas dão segurança jurídica ao empregador. Um dos lugares mais difíceis do mundo para ter uma empresa é aqui no Brasil. Por isso que nós vimos centenas de milhares de empresas que fecharam nos últimos 2 anos no Brasil. Ninguém aqui, em nenhum momento, quer tirar direito de trabalhador nenhum, nem piorar a condição de trabalho, pelo contrário. A gente quer dar mais emprego para os brasileiros. E para isso nós precisamos dar segurança jurídica para as empresas. As emendas à reforma trabalhista tratam de mais de 100 temas diferentes. O relator da matéria, deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, prometeu apresentar seu parecer antes da Páscoa, até o dia 13 de abril. Da Rádio Câmara de Brasília, Geórgia Moraes. Homenagem. Pompeu de Matos registra o falecimento de Heleno Oliboni, ex-prefeito da cidade de Flores da Cunha. O parlamentar lembra o trabalho feito por Heleno à frente da administração municipal e destaca a realização de várias obras como o Parque de Rodeios. Roberto Brito, do PP da Bahia, lamenta a morte do advogado, escritor e político Mário Alves Filho.
Segundo o deputado, Mário Filho era generoso, culto, competente e ocupou cargos públicos relevantes em Jequié, como vereador por 2 mandatos, presidente do PMDB, secretário municipal e presidente do Instituto de Previdência da cidade. Direitos Humanos. Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, pediu ao Ministério da Justiça informações sobre a situação dos refugiados no Brasil. O Ministério, em sua resposta ao parlamentar, diz que tem adotado ações para facilitar o aprendizado da língua brasileira e formalizar a mão de obra, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. O deputado cobra do Ministério a extensão das ações para o Norte e o Nordeste. Ao registrar a passagem do Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, lembra que a data foi instituída pela ONU em homenagem aos 20 mil negros que protestaram de forma pacífica contra a lei do passe e foram massacrados em 21 de março de 1960 na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. Na avaliação de Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, o Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março, é uma data que ajuda no combate à discriminação. Ele também parabeniza todas as pessoas e entidades envolvidas na luta pela integração e valorização das pessoas com a síndrome. Para Beto Faro, do PT do Pará, cerca de 4.200.000 idosos inválidos em extrema pobreza serão atingidos pelas mudanças propostas na reforma da Previdência. O congressista sustenta que esse segmento perderá o piso do salário mínimo como valor referência para o pagamento de seus direitos assistenciais. Política. Augusto Carvalho, do Solidariedade do Distrito Federal, considera um erro o Congresso votar qualquer projeto que possa anistiar a prática do Caixa 2 em campanhas eleitorais. Segundo o deputado, deliberar sobre matérias dessa natureza é seguir por um caminho oposto à expectativa da população. Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, avalia que a lista fechada produz o que já ocorre atualmente no sistema eleitoral. O deputado explica que um campeão de votos puxa outros candidatos que não teriam chance de se eleger sozinhos. Para ele, a lista fechada hoje é defendida por oportunismo, para proteger políticos investigados na Lava Jato. Votação. A pauta de votações desta semana promete debates intensos e muita polêmica no plenário da Câmara. Além da regulamentação dos aplicativos de transporte individual, os deputados podem votar a proposta que acaba com a guerra fiscal e a que trata da ajuda financeira aos estados superendividados. Acompanhe na reportagem da Rádio Câmara a perspectiva de votação no plenário. O plenário da Câmara dos Deputados pode votar nesta semana 2 propostas que pretendem pôr fim a guerras no país. Uma delas é a que existe entre taxistas e motoristas de aplicativos de transporte como o Uber. O texto que será colocado em votação ainda está sendo negociado. O deputado Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, diz que é contra a proposta inicial, que restringia aos táxis a permissão de fazer viagens individualizadas de passageiros, o que na prática impediria o funcionamento de serviços como o Uber. Nós temos que pensar esses 2 aspectos, tanto a questão da oportunidade de emprego que está sendo gerada, mas acima de tudo no usuário, o usuário que vai escolher e todo mundo ganha com concorrência. Mas o autor da proposta, deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, diz que a intenção não é proibir os aplicativos de transporte, é permitir que as prefeituras criem regras para número de veículos e tarifa, por exemplo. Nós achamos que podemos chegar nesse entendimento que vai, ao mesmo tempo que garantir um mercado de trabalho para motoristas que não são taxistas, vai garantir também uma proteção aos taxistas e uma melhoria no serviço à população em geral. Outra guerra que pode ser avaliada pelo plenário esta semana é a fiscal. O que é isso? É aquele desconto nos impostos que os estados dão para as empresas se instalarem nos seus territórios para atrair investimento e criar empregos. A questão é que alguns estados deram descontos, mesmo sem a aprovação unânime do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, como exige a Constituição. Por isso, os estados que perderam negócios acionaram a Justiça. E venceu, no fim de março, o prazo que o Supremo Tribunal Federal deu para o Congresso Nacional aprovar uma lei que resolvesse o problema. O Senado já aprovou um projeto sobre o assunto. A ideia é colocar esse mesmo texto em votação no plenário da Câmara nesta semana, segundo o relator da proposta, deputado José Guimarães, do PT do Ceará. Qual é a ideia, então? Nós aprovamos uma lei que convalida tudo daqui para trás.
e daqui para frente você estabelece uma regra de transição até 10 anos para que acabe-se com isso e, de fato, a federação harmoniosamente discuta uma verdadeira unificação das alíquotas do ICMS. Mas até lá tem que ter a regra de transição. Mas alguns estados não concordam, como São Paulo. O deputado Celso Russomano, do PRB paulista, explica. Uma quantidade imensa de empresas estão saindo não só de São Paulo, do sudeste do país, procurando outros estados com isenções. Só que essas isenções não têm limite. Tem estado que dá 10, 15 anos de isenção. Ou seja, a única fonte de arrecadação que é o imposto você joga fora e ao mesmo tempo você quer gastar mais do que arrecada. E o governo federal tendo que socorrer esses estados que não têm como pagar seus funcionários públicos, que não têm como pagar suas contas. Um outro projeto também relacionado às contas estaduais pode ser avaliado pelo plenário. É o que trata da ajuda do governo federal aos estados superendividados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Muito boa noite para você. Boa noite, grato pela sua audiência. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. Você sabe como o Tribunal de Contas da União atua? Está curioso para descobrir como o TCU escolhe e planeja as suas fiscalizações? Quer saber como as ações do tribunal contribuem para o combate à fraude e à corrupção do país? As respostas para essas e outras perguntas estão na edição deste mês do programa Eu Fiscalizo. Você verá como o trabalho do TCU ajuda a aperfeiçoar a administração pública, além de possibilitar a transformação da realidade em que vivemos. O programa é transmitido pelos canais de TV da Câmara e do Senado e de algumas assembleias legislativas. Você pode também acessar o canal oficial do TCU no YouTube, youtube.com/TCU-oficial e no Facebook, facebook.com/TCU-oficial. Não perca! TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite. Minuto do TCU. Você sabe como o Tribunal de Contas da União atua? Está curioso para descobrir como o TCU escolhe e planeja as suas fiscalizações? Quer saber como as ações do tribunal contribuem para o combate à fraude e à corrupção do país? As respostas para essas e outras perguntas estão na edição deste mês do programa Eu Fiscalizo. Você verá como o trabalho do TCU ajuda a aperfeiçoar a administração pública, além de possibilitar a transformação da realidade em que vivemos. O programa é transmitido pelos canais de TV da Câmara e do Senado e de algumas assembleias legislativas. Você pode também acessar o canal oficial do TCU no YouTube, youtube.com/TCU-oficial e no Facebook, facebook.com/TCU-oficial. Não perca! TCU, fiscalização a serviço da sociedade.